E eu peço que o Pai fale conosco nessa noite. Você também que está acompanhando pela transmissão, eu peço que você entre conosco. A gente vai entrar nos caminhos eternos do reino de Deus através da palavra. Aleluia! Em nome de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para a perfeição da criação de Deus. Deus é perfeito, Ele é um Criador perfeito. E para que haja ordem na criação, Ele estabeleceu leis. As leis da física, as leis da natureza. Isso garante para nós estabilidade, né? Garante para nós ordem. Por exemplo, todos nós estudamos na escola o movimento da Terra ao redor do Sol, né? A translação, aquela órbita não redonda, mas uma órbita elíptica, que dura 365 dias e 6 horas. A Terra nunca se atrasa e nunca se adianta. 365 dias e 6 horas. Olha a perfeição de Deus. A gente aprende que a Terra, no movimento de rotação, ela dá uma volta sobre si mesma em 24 horas. A Terra não se atrasa, não se adianta. Então isso garante para nós uma estabilidade do dia e da noite. Deus fez a Terra com uma inclinação, o seu eixo, né? Uma inclinação de 23 graus e meio. Perfeita. Essa inclinação ajuda a ter as estações. Primavera, outono, verão, inverno. Perfeito. Deus faz tudo em ordem. E nada sai do comando dele. A distância da Terra para o Sol se mantém pelos séculos firme. Se a Terra se aproximasse um pouquinho do Sol, ela ia esquentar demais. Se ela se afastasse um pouco mais do Sol, ela ia ficar muito fria. Mas ela não se afasta. Tudo é perfeito. E dentro dessa perfeição, Deus criou você. Dentro dessa perfeição. E Deus deixou também uma lei para nós. Tem a lei do universo e tem a lei do Senhor. E a palavra de Deus fala que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Foi feita há pouco tempo uma pesquisa perguntando se você acredita no governo. A maioria das pessoas fala não. Você acredita nas mídias sociais? A maioria das pessoas fala não. Você acredita nas notícias? A maioria das pessoas falaram não. O nosso mundo está assim, os nossos filhos estão sendo criados nessa geração. Mas tem uma coisa que a gente pode acreditar nessa palavra. Jesus falou, a minha palavra é a verdade. Jesus falou, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As leis dos países estão sendo mudadas. Muda o parlamento, muda o congresso, as leis vão sendo mudadas. E cada vez mais o ser humano que foi criado pelo Criador está mudando as suas leis, cada vez mais de maneira contrária à lei de Deus. Mas a lei de Deus é perfeita e refrigera a alma. E eu quero falar com você então uma questão legal, uma questão de leis. O Senhor Jesus nos deu uma procuração. O que é uma procuração? É um documento legal que dá autoridade para uma pessoa agir em nome de outra pessoa. Não é isso? Ela é registrada em cartório. Mas Jesus Cristo nos deu uma procuração, não registrada em nenhum cartório deste planeta Terra. Uma procuração que está escrita aqui e está registrada no céu. Você tem essa procuração na sua mão e às vezes você não sabe e não está usando ela. Na perfeição de Deus, Ele colocou o ser humano, e eu vou te dar domínio sobre a terra, e se você crer, você vai comer o melhor dessa terra. E por que o ser humano está sempre apanhando, sempre brigando, sempre lutando, sempre guerreando, sempre sofrendo? Se Jesus veio e falou, eu vou te dar vida e vida com abundância, filho. Vou te entregar uma procuração. Vamos ler a nossa procuração? Abra comigo a palavra em Marcos, capítulo 16, 15. Marcos 16, 15.
Disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Agora vem a procuração. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vão em meu nome. Isso é uma procuração. Uma procuração que eu faço aqui no Brasil, num cartório aqui de Ubatuba, ela vale até em Picos, no Piauí. Eu já fiz uma procuração aqui para o pastor Marcos já usar lá em Picos. Mas uma procuração que eu fizer aqui não vale lá na Espanha. A não ser em situações específicas, né? Mas a procuração que o Senhor Jesus Cristo nos deu, ela vale em todos os países desse planeta. Ele falou: vão por todo o mundo, preguem a toda criatura. Em meu nome, os demônios vão se sujeitar. Em meu nome, as enfermidades vão se sujeitar. Em meu nome, as circunstâncias vão mudar. Você percebe a autoridade que você recebeu? Claro, se você for filho do Deus Altíssimo. Só assim. E como é que alguém se torna filho de Deus? A todos que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus dá o poder de se tornarem filhos de Deus. Até então você é uma criatura de Deus, e Deus ama as criaturas. Jesus falou que Deus cuida até dos pardais, e nós valemos mais do que os pardais. Mas uma criatura é uma criatura, e um filho é um filho. E se você entregar a sua vida para Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. E você recebe uma procuração em nome dEle. Agora, filho, você pode ir em meu nome. Aleluia. E os discípulos, eu fechei aqui, mas os discípulos foram. Então Jesus falou isso para eles. Jesus voltou para a casa do Pai, que ele falou que voltaria, né? Ele ascendeu ao céu depois da ressurreição. E diz então a palavra aqui em Marcos 16, no verso 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E por falar nisso, ele está à direita de Deus intercedendo por nós. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, porque Jesus disse: vão por todo o mundo, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Assim seja. Crer e agir. Às vezes parece para você que a palavra de Deus é simples demais. Eu às vezes brinco e falo: mas meu Deus, é tão simples que dá raiva. Como é que eu não percebi e não coloquei em ação? O apóstolo Paulo falou para os irmãos da igreja de Corinto: olha, eu oro a Deus para que vocês não se apartem da simplicidade que há em Cristo. Assim como Satanás enganou Eva, eu rogo que vocês não se apartem da simplicidade que há em Cristo. Você não precisa ficar inventando nada. Você só precisa ler, guardar no seu coração, crer e agir. Uma vez um grande evangelista chamado Billy Graham, um grande pregador, ele foi questionado por um outro teólogo e disse para ele: Billy Graham, você prega muito raso, o seu evangelho é muito simples, a sua teologia é muito simples, você só fala de Jesus. E as multidões se convertendo. E o Billy Graham ficou um pouco assim, e ele orou a Deus, e ele sentiu paz, que ele deveria simplesmente crer em Jesus e pregar a palavra. Como ela é? Como eu estou fazendo agora? E ele falou assim: olha, eu não sei explicar como que uma vaca preta come uma grama verde e dá leite branco. Eu não sei explicar, mas acontece. Assim é a palavra. Eu não sei como funciona, é tão simples, mas eu sei que se eu pregar e falar em nome de Jesus Cristo, as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque o Senhor coopera para fazer com que a palavra se cumpra. Jeremias 1,12, Deus fala: eu velo
por minha palavra para fazê-la cumprir. Se você pegar essa palavra, acreditar nela, e orar e agir, vai acontecer. Aleluia. Olha, é o Espírito Santo que dá o testemunho. É o Espírito Santo que vai acontecer. Por isso que Jesus falou para os discípulos, olha, vocês não façam nada ainda, esperem que o meu Pai vai cumprir uma promessa. É necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. E quando ele vier, vocês vão receber poder para ser minha testemunha. E eles ficaram em Jerusalém, eles esperaram, não falaram nada ainda. Até que no dia de Pentecostes, que nós vamos comemorar daqui a 3 dias, aleluia, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre todos eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. E a partir daí, então, eles começaram a ir em nome de Jesus, pregar, orar por enfermos, expulsar demônios, e o Espírito Santo neles faz acontecer as coisas. Você tem o Espírito Santo. Se você é crente, se você já entregou sua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo. Você tem a procuração. Por que você está sofrendo? Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Muitas vezes a gente pensa que o Espírito Santo é uma força, uma energia, é uma coisa. Ele não é, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E Jesus falou, olha, o mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo não vê o Espírito Santo, não conhece o Espírito Santo, eles não podem receber. Mas vocês o conhecem, ele habita em você. Mas você não sabe disso. É por isso que Paulo escreve e para os coríntios mesmo e fala, vocês não sabem que o Espírito Santo habita em você? Você não sabe que o seu corpo é templo, é casa do Espírito Santo? Você não sabe que você não se pertence mais? Opa, você não se pertence mais, a Bíblia fala, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia, o meu corpo não pertence a mim. Eu sou um espírito, o Alexandre é um espírito, você é um espírito. Você tem uma alma e habita num corpo, e esse corpo foi comprado por Jesus. Isso é uma garantia sua, que quando ele voltar para buscar a igreja, ele vai buscar você, porque você é dele. Aleluia! Isso é uma aliança, isso é certeza de vida eterna, porque o Espírito nunca morre, você nunca vai morrer. Ninguém nunca vai morrer. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano foi criado Espírito, Deus é Espírito, o Espírito nunca morre. Só que quando a gente deixar essa habitação terrestre, o Espírito ou vai eternamente com Deus, ou vai eternamente sem Deus. Isso é muito sério. Por isso Deus enviou Jesus Cristo, para morrer por nós, levar os nossos pecados, para garantir que a gente vai viver eternamente com Ele. Aleluia! Isso são boas novas, evangelhos, boas novas, essas boas novas. Mas voltando para a nossa procuração, que Deus quer que a gente aprenda a usar essa procuração, porque quando eu sei usar essa procuração, o diabo treme. Voltando à procuração, a primeira atitude de Pedro e de João, depois da ascensão de Jesus, eles estavam entrando no templo, havia um homem coxo, e pedindo esmola, e esse homem fala com Pedro, e Pedro fala, olha, rapaz, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E pegou na mão dele e levantou. E a palavra fala que na mesma hora, os artelhos dele se firmaram e ele foi curado instantaneamente. Foi a primeira vez que Pedro usou a procuração, a autoridade, depois que Jesus já tinha ido. As pessoas vieram perguntar para Pedro, como é que isso aconteceu? O que você fez? Como isso aconteceu? E Pedro disse, está em Atos 3,16, Pedro disse assim, pela fé no nome de Jesus, essa fé fez o seu nome fortalecer a este que agora vedes.
E é a fé que é por ele que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. A fé no nome de Jesus. Pedro orou em nome de Jesus, e aquele homem teve fé no nome de Jesus. Irmãos, o nome de Jesus é a nossa procuração. Se eu vou até a prefeitura e falo, olha, eu estou aqui em nome do deputado federal XYZ, é possível que me recebam. Eu estou lá em nome do deputado, não é? Se eu for em qualquer lugar e falar, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, no reino espiritual isso é reconhecido. Na Espanha, no Brasil, na África, onde for. Jesus tem essa autoridade para você. Aleluia! Agora, olha, cada palavra, cada ordem que a gente dá aqui na terra, ela tem que primeiro ser levada ao céu, Deus testifica e aí ela volta. Por isso Deus fala para você, filho, profetiza. Lembra Ezequiel? Profetiza, filho do homem. O que Jesus fala para nós, discípulos? Se você disser ao monte, se você não duvidar no seu coração, mas disser ao monte, ergue-te, lança-te ao mar, assim será feito. Jesus está ensinando a nós a orar, profetizar, determinar, declarar, decretar. Não é para você ficar aceitando, ó céus, ó vida, ó azar, a vida é difícil, né? A vida de casado é difícil, né, irmão? Filho pequeno é difícil, né? Filho adolescente é difícil, né? Filho criado é difícil, né? Depois dos 50 anos é difícil, né? Quando chove é difícil, né? Está amarrado em nome de Jesus? Que difícil. Você é filho do rei. Tem anjos que te servem. O Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. A palavra fala em Hebreus 1:12 que os anjos são espíritos que ministram, servem a favor dos que vão herdar a salvação, que somos nós. Jesus falou, você pode orar em meu nome. Eu creio que hoje Deus vai mudar a situação de muitas vidas aqui. A palavra fala, desperta, tu que dormes e Cristo te iluminará, te esclarecerá. Obrigado, Jesus, aleluia. Agora, Jesus conhece os seus pensamentos todos. Ele conhece a sua imundícia e a minha. Jesus sabe tudo que você já fez hoje. Ele sabe tudo que você está pensando agora. Jesus sabe tudo. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Será que você é digno de usar essa autoridade? O diabo não te cobra muitas vezes isso? Quem é você para orar? Vai ver que é para ser assim mesmo. Eu quero ler com você uma passagem da palavra de Deus para te responder se você tem autoridade ou não para usar essa procuração. Abra comigo João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. João 8:3 agora. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?
E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus disse que ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Quando ele morreu na cruz, ele levou os meus pecados e os seus. Você é perdoado. Tudo que Jesus te recomenda é: vai e não peques mais, filho. Mas ele não te condena. Então você tem autoridade para usar essa procuração. Logo depois que os acusadores foram embora, aqueles discípulos que estavam ali, porque Jesus estava ensinando, lembra? Jesus volta de novo a falar com os discípulos. Na sequência, no versículo seguinte, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa advertência de Jesus para a mulher serve também para você e para mim. Vai e não peques mais. Eu acho que você sabe o estrago que o pecado já fez na sua vida, não sabe? O estrago que o pecado fez na sua saúde, nas suas emoções, o estrago que o pecado fez no seu relacionamento, no seu trabalho. Talvez você perdeu a criação dos seus filhos por causa do pecado, você não conviveu com eles. Você sabe o peso do pecado, mas Jesus hoje te perdoa. Mas Ele fala: vai e não peques mais. Se você me seguir, você vai ter a luz da vida. Jesus está propondo algo novo para nós. Não amanhã, não depois da manhã, hoje, começa a seguir Jesus. Seja um discípulo dele. Será que ainda existe discípulo de Cristo no século 21? Aqui tem um. Dá uma olhada para o seu lado, vê se ele tem cara de discípulo, ela tem cara de discípulo de Cristo. Tem, aleluia. Aleluia. Essa procuração Jesus entregou para os seus discípulos, aqueles que creem nele, que guardam os seus mandamentos. E sabe por quê? Voltando à questão da lei e da ordem, essa é a lei de Deus e ela é perfeita. Se eu sigo a lei, a minha vida vai ficar tão organizada como o sistema solar. O sistema solar obedece à lei de Deus, o ser humano não. E a nossa vida fica uma bagunça. E depois a gente reclama, murmura, pede socorro. Mas se você segue o Mestre, se você guarda os seus mandamentos, você tem autoridade e a sua vida fica em ordem. Em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Não tem nada que seja maior do que o seu Deus. Nada. Aleluia. Muito bem. Então, agora vem a melhor parte. Jesus fala para você e fala para mim. Eu vou ler João 14:13. Jesus disse assim: tudo que você pedir em meu nome, olha a procuração. João 14:13. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Tudo que você pedir para Ele, em nome dEle, em nome de Jesus, Ele faz. Isso para mim foi uma quebra de paradigmas, irmãos, porque eu cresci, inicialmente a minha fé era católica, e eu amo muito os católicos, eles são cristãos. Eles têm as suas falhas como nós temos. Mas eu aprendi assim, que eu era pequeno, Deus é muito ocupado, você não pode ficar incomodando Deus, né? Só nas coisas grandes. E eu, quando criança, nunca sabia se uma coisa era grande ou não era, para falar com Deus. Então, e aí tinha os departamentos celestiais, não sei se você chegou a aprender isso. Por exemplo, se o assunto é casamento, é o Santo Antônio. Se o assunto é... Tinha alguma coisa que eu lembro que era São Longuinho. Do quê? Se perder alguma coisa, é o São Longuinho. Até você tinha que saber para quem pedir, né? Até para ter sol tinha um santo.
Mas aí eu aprendi que Jesus falou, não, filho, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Ah, de novo, é tão simples que dá raiva, era só orar em nome de Jesus. Amém? Mas Jesus fala mais ainda, aqui em João 16, 23, ele fala assim, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Ele falou de novo, ele falou em João 14, e depois em João 16, ele falou de novo a mesma coisa. Será que agora vai entrar na nossa cabeça? Tudo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai te dar. Mas aí Jesus fala, até agora nada pedistes em meu nome, peça e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então a questão não é de incomodar Deus, a questão é de confiar em Deus. A palavra de Deus fala, não vos inquieteis por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições e súplicas, com ação de graças, porque Ele tem cuidado de vós. Todas as vossas petições e súplicas. Você sabe que eu aprendi já, eu até oro para Deus, quando eu vou para algum lugar, que eu sei que é difícil estacionar, é difícil achar vaga para estacionar, eu peço para Deus, Senhor, eu queria te pedir um favor, arranja uma vaga para mim. Você acredita que tem a vaga? Estou falando sério. Tudo bem, vai, de 100% das vezes, acho que umas 20% não. Mas 80%, já teve caso de eu estar chegando, o carro está saindo. Falou, obrigado, Senhor. Jesus falou, você não tem pedido? Peça, para que a sua alegria seja completa. E sabe uma coisa legal? Quando a gente se acostuma a pedir tudo para Deus, não é que você vira um mendigo espiritual, é que você vira íntimo dEle, você confia nele o tempo todo, você fala com Ele o tempo todo. E aí o que vai acontecer? Tudo que acontecer na sua vida, você agradece, porque você pediu por tudo. Eu pedi, puxa, aconteceu. Eu pedi, aconteceu. Aí você vai começar a agradecer por todas as coisas. Aleluia! Aliás, é o que ele fala, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Mas o príncipe desse mundo quer fazer a gente se esquecer de Deus, e a gente esquece, a gente não ora, só quando está no aperto, e aí as coisas ficam todas complicadas e a gente o quê? Murmura, reclama, murmura. É o contrário do que Deus tem. Deus quer que você tenha intimidade com Ele, que você use a sua autoridade, e você vai começar a dar graças por todas as coisas. Aleluia! Eu quero compartilhar um testemunho que parece tão simples, mas para mim foi muito poderoso. A minha família que está morando na Espanha, e está difícil arranjar uma igreja lá. Está difícil mesmo, por várias questões. E hoje, a minha filha, as netas e a Kátia, que elas iam numa igreja. E aí, fiquei orando ontem à noite, orando, a Kátia falou, Ale, ora, porque a gente vai na igreja amanhã. Aí eu pedi, falei, Deus, olha, Pai, eu sei que é quase impossível que eu vou te pedir, mas olha, eu queria te pedir que a Isabela, que tem 3 anos, que tenha uma salinha para as crianças e que ela goste da salinha das crianças e que ela fique sozinha. Para a minha neta mais velha não ter que ficar com ela. Porque a minha neta mais velha não está nem querendo ir na igreja, porque acha que se ela for vai ser chato e ela vai ter que ficar na salinha das crianças. Então, Pai, se for possível, né, em nome de Jesus, arranja uma salinha. Amém. Outra coisa, Senhor, eu sei que a igreja quase não tem jovem, mas eu preparo de algum jeito, Senhor, que a minha neta de 13 anos goste da igreja. E outra coisa, Pai, eu queria te pedir, que a palavra seja bênção, que fale com a minha filha, fale com o meu genro. Meu Deus, pedi tanta coisa complicada, né? Você sabe o que aconteceu? Eu sempre falo, irmão, você com o Espírito Santo é covardia. A minha netinha,
Quando chegou a hora que acabou a escolinha dominical lá, que era para ir embora, ela falou, não quero ir, eu quero ficar aqui todo o dia. Não queria sair, ficou sozinha na salinha. A minha neta mais velha gostou da igreja, gostou, tinha jovens, e teve uma classe para jovens. E a minha filha gostou da palavra, foi uma bênção, foi um pastor de fora que foi convidado, pregou uma palavra poderosa, conclusão, aleluia! A gente tem que aprender a falar com Deus, pedir as coisas simples, a gente só pede as bombas para Ele, não é? Na hora do problema financeiro, no problema de relacionamento terrível, no problema da saúde, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições e súplicas, com ação de graças, já agradece, que quem agradece já está dizendo que acredita que Ele ouviu e vai atender. Irmão, Ele atende do jeito dEle, no tempo dEle. Aprende a agradecer até por isso. Aleluia! Ah, mas está demorando porque Deus está preparando o melhor para você. Está preparando a coisa certa na hora certa. No mínimo, Ele está forjando o seu caráter, a sua temperança. Em tudo dai graças. Aleluia! É isso que Deus tem para nós. E como foi lido aqui, Filipenses 4,19, para concluir, o que Deus tem preparado para nós é o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as vossas necessidades, em glória, por Jesus Cristo, por amor a Jesus. Quantas vezes Deus poupou Israel por amor a Davi? E a palavra fala que Deus vai suprir para mim todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, por amor a Cristo. Porque eu entreguei minha vida a Cristo, eu pertenço a Cristo, por amor a Cristo Ele vai te ajudar. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Em glória. É a medida recalcada, sacudida e transbordante. Quando Deus faz, Ele faz com excelência. Aleluia. Você já viu alguma flor que não seja maravilhosa? Você já viu? Você já viu alguma borboleta que não seja linda? Você já viu? Deus faz tudo com excelência. E Ele fez você também com excelência. Você é mais bonito do que uma borboleta azul. O diabo quer que você não veja isso, mas Deus te vê assim, te vê perfeito. Filho, filha, princesa, príncipe, te deu autoridade. E aí Jesus, para completar, Ele fala, agora filho, eu vim para que você tenha vida, vida com abundância. Vida no sentido pleno. Desfruta dessa vida. Vida com Jesus. Vida com Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé? Eu quero fazer com você uma oração muito importante, porque nós temos que tomar posição no reino espiritual. Existe guerra. Deus não esconde isso de nós. Eu creio que no tempo de Jesus existiam demônios, irmãos. A Bíblia fala muito sobre os demônios. E eu creio que hoje em dia ainda existem demônios. Os demônios nunca morrem, eles são espíritos, ainda existem. E eu já me confrontei com eles muitas vezes. Então existe uma guerra, e em toda guerra você tem que tomar posição. No mundo espiritual que nos rodeia, você precisa tomar posição. Jesus disse assim, quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Quando você toma posição por Cristo, o seu inimigo espiritual começa a ter medo de você. Você é firme. Eu quero propor hoje para você que você tome uma posição como discípulo de Jesus. O século 21 está precisando de discípulos de Cristo, irmãos. Antes de você recorrer à inteligência artificial, recorra ao Espírito Santo. Antes de você confiar na força do seu braço, confia no nome de Jesus. Aleluia! Ore mais, leia mais, adore mais, jejue mais, e você corre o risco de ter uma vida abundante.
uma vida abundante, uma vida de paz. Aleluia! Eu creio em cada palavra desta Bíblia. Jesus falou que Ele vai voltar. Deus mesmo fala que alguns dizem que a sua volta demora, mas Ele está esperando que todos os povos ouçam falar dEle. E Jesus disse, a minha volta vai ser inesperada, vai ser como um ladrão à meia-noite, vai ser no piscar de olhos. Mas que ela não te pegue de surpresa, Jesus falou. Porque eu venho e trago comigo a minha recompensa, para dar a cada um, segundo as suas obras. Todos serão julgados, mas aqueles que já têm Cristo já são salvos, não entrarão em juízo. Por isso guarda o seu depósito, guarda a tua fé, persevera, não deixa nada te derrubar. Amém? Eu vou dar conta da sua vida a Deus. Então, cuide-se, filhinho. Aleluia. Essa semana é abençoada, né? Amanhã eu vou estar com vocês aqui, eu vou estar aqui no culto de cura. E depois a gente vai estar junto, quinta, sexta e sábado. E domingo. De dia, pés na terra, de noite, cabeça no céu, aleluia, glória a Deus. O Senhor, o Eterno, te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. O Todo-Poderoso levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Shalom, igreja, abençoa teu irmão. Aleluia, obrigado, Jesus.